Imagine um lugar onde o tempo parece congelado, um ponto no mapa tão remoto, tão isolado e tão hostil, que ninguém jamais pensaria em visitá-lo por acaso. Um lugar onde a escuridão do inverno dura meses, onde o gelo se estende por horizontes infinitos e o silêncio é absoluto. No meio dessa vastidão branca, em uma montanha no arquipélago de Svalbard, na Noruega, existe uma porta. Não uma porta comum, uma porta de aço maciço, fria como a morte, cravada na rocha como um segredo que não quer ser descoberto. Este é o Cofre Global de Sementes. Oficialmente, trata-se de um repositório seguro, um tipo de arca de Noé moderna onde são guardadas amostras de sementes de quase todas as espécies vegetais conhecidas pelo homem. A missão declarada é nobre: garantir a segurança alimentar da humanidade no caso de uma catástrofe global, uma guerra nuclear, uma pandemia devastadora, o colapso climático total. Lá dentro, a vida está preservada, congelada, esperando um novo começo. Mas e se esse cofre não guardasse apenas sementes? E se ali também estivessem artefatos de um passado que a humanidade esqueceu? Ou pior, que alguém quis que a gente esquecesse? E se Svalbard não for apenas uma cápsula do futuro, mas também uma câmara funerária de um mundo que já existiu, um mundo muito mais antigo e avançado do que imaginamos? Neste vídeo, você vai explorar um mistério que vai muito além da agricultura ou da biotecnologia. Você será conduzido por teorias, documentos secretos, relatos de exploradores e evidências arqueológicas que sugerem uma possibilidade tão assustadora quanto fascinante: a de que o Cofre Global de Sementes de Svalbard seja apenas a fachada de uma instalação muito mais antiga, muito mais profunda e muito mais importante do que o mundo jamais imaginou. Tudo começa com o local. Svalbard não foi escolhido por acaso. A localização é perfeita. Uma ilha politicamente neutra, longe de zonas de conflito, com temperaturas naturalmente baixas que ajudam a conservar qualquer material por milhares de anos. Mas há algo ainda mais interessante. Svalbard está em uma das regiões geologicamente mais estáveis do planeta. Isso significa que, se você quisesse esconder algo por milênios, ou mesmo milhões de anos, menos aquele seria o lugar ideal. Curiosamente, há relatos antigos de povos nórdicos que falavam sobre uma fortaleza do gelo, construída pelos deuses no topo do mundo, um lugar onde os registros da criação foram enterrados, longe da corrupção dos homens. Lendas, talvez, mas essas histórias ganham um novo peso quando consideramos o que aconteceu durante a construção do cofre moderno. Fontes internas, entre elas engenheiros que trabalharam na obra, relataram descobertas incomuns durante a escavação da montanha: rochas cortadas de forma artificial, câmaras que pareciam pré-existentes à construção moderna e até sinais de estruturas metálicas não catalogadas. O que foi encontrado ali nunca foi oficialmente divulgado. Os relatórios foram selados e os profissionais que tentaram comentar publicamente foram silenciosamente afastados ou sumiram do radar. Coincidência? Ou parte de algo muito maior? Agora, observe outro detalhe. O cofre de Svalbard é supervisionado por uma entidade chamada Crop Trust, com apoio de organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a ONU, a Fundaca Bill e Melinda Gates. É um esforço global, com envolvimento de governos e bilionários, todos trabalhando juntos em algo que supostamente é apenas uma reserva de sementes. Mas por que tamanho interesse em um cofre que só seria útil se o mundo acabasse? Por que tanta vigilância, tanta estrutura, tanta blindagem? E por que logo após a inauguração oficial, em 2008, começaram a surgir relatos de atividades paralelas acontecendo dentro da montanha, menos inclusive a construção de níveis mais profundos, nunca mostrados ao público ou à imprensa? Alguns pesquisadores independentes sugerem que Svalbard abriga, abaixo do nível das sementes, um outro cofre, um repositório de artefatos antigos, encontrados ao longo das últimas décadas e considerados inconvenientes demais para a narrativa oficial da história humana. O tipo de objeto que não entra em museus menos, mas que também não pode ser destruído. São os chamados ou partes menos artefatos fora do tempo, objetos de origem desconhecida, encontrados em camadas geológicas onde não deveriam existir, engrenagens de bronze datadas de milhares de anos antes do que seria possível fabricar, mapas de terras que só foram descobertas séculos depois, ferramentas com precisão cirúrgica em períodos onde o ser humano ainda nem dominava o ferro.
E se esses artefatos não fossem simplesmente descartados ou escondidos, mas armazenados, preservados, catalogados em segredo, Svalbard seria o cofre ideal para isso. Ali, o frio é eterno, a estrutura é blindada contra desastres naturais, ataques nucleares ou invasões, e o isolamento geográfico significa que qualquer atividade no local pode ser facilmente controlada, longe dos olhos do público. Agora, vamos além. E se o cofre de Svalbard não foi construído sobre um segredo, mas foi construído para selá-lo? Pesquisadores alternativos argumentam que, sob a montanha de gelo, existe uma instalação pré-histórica menos, ou talvez não humana menos, que foi encontrada por acaso. Algo tão antigo, tão avançado e tão incompreensível que os governos decidiram selar tudo e disfarçar com a desculpa perfeita. Salvar as sementes do planeta seria a construção do cofre moderno, apenas a camuflagem, um pretexto para movimentações militares e científicas na região, sem levantar suspeitas. A teoria vai mais longe. Alguns afirmam que em Svalbard é uma espécie de biblioteca antiga, onde estão armazenados registros, não em papel, mas em algum tipo de material tecnológico, contendo o conhecimento de uma civilização anterior à nossa destruída por um cataclismo global. Isso explicaria o fascínio das elites globais em proteger o local, assim como os investimentos milionários. Mas você deve estar se perguntando, se tudo isso é verdade, por que não encontramos mais evidências? A resposta pode estar justamente na natureza do gelo. O Ártico guarda seus segredos como um cofre perfeito. Qualquer vestígio enterrado ali permanecerá intacto por milhares de anos. E qualquer operação feita na região pode ser facilmente encoberta pela neve, pelo tempo e pelo silêncio dos envolvidos. Mas às vezes, a verdade escapa. Satélites capturaram imagens de movimentações estranhas nas redondezas do cofre e veículos blindados. Escavações em áreas fechadas, estruturas metálicas sendo içadas por guindastes e depois cobertas rapidamente. Nenhuma dessas atividades consta nos relatórios públicos. Além disso, há relatos não confirmados de que o local já recebeu, em horários noturnos, delegações de cientistas militares, inclusive ligados a projetos aeroespaciais. O que cientistas da NASA estariam fazendo em um cofre de sementes? A explicação mais simples, talvez seja a mais inquietante. O cofre não guarda apenas o futuro, mas o passado também. Um passado que ameaça tudo o que conhecemos sobre nós mesmos. E aqui entra a pergunta final, a mais profunda e perturbadora de todas. E se a humanidade já teve acesso a todo esse conhecimento antes? E se civilizações anteriores à nossa chegaram ao auge da ciência e da tecnologia apenas para serem destruídas por ela? E se o que está guardado em Svalbard não é só para preservar o que virá, mas para impedir que repitamos os erros do que já foi? Talvez os verdadeiros guardiões desse cofre não sejam as organizações internacionais, mas o próprio planeta, que insiste em esconder de nós a parte mais sombria e gloriosa da nossa origem. Talvez Svalbard não seja um cofre, talvez seja uma tumba, um museu silencioso de mundos que foram apagados do tempo, ou quem sabe, um último aviso.